Voltamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje está discutindo reforma trabalhista. Nós estamos com o professor de Economia da USP, que é coordenador do projeto Salariômetro, do FIP Fundação, da FIP Fundação Instituto Pesquisas Econômicas, Hélio Zilberstein. Professor, a gente começou, deu um embasamento muito importante, né, para toda essa questão da reforma no primeiro bloco. E agora vamos entrar então diretamente na reforma. Quais são as frentes que estão se desenhando? O que se pode vir aí pela frente que preocupa ou não todos os setores envolvidos? Então, a reforma tenta começar a resolver esses dois problemas que eu mencionei. A insegurança jurídica de modificar as regras e a questão da justiça do trabalho como única maneira de resolver os conflitos. Então, na questão da segurança jurídica, a reforma está instituindo uma regra muito interessante. Se ela for aprovada, o que for negociado passa a ter o valor de lei. Então, uma empresa que quiser negociar com o sindicato o parcelamento das férias, para quem tem mais de 50 anos, vai poder fazer essa negociação e a Justiça do Trabalho não vai poder interferir porque isso tem um valor de lei. E a Justiça do Trabalho não pode modificar uma lei. Então, essa é a ideia de instaurar o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Isso é uma coisa muito interessante que pode abrir um espaço enorme para a negociação. Então, essa primeira área em que a reforma está entrando. Eu só faço uma ressalva, porque o projeto que foi encaminhado pelo governo, ele diz que esse princípio vai valer para 13 temas. A férias, a jornada, a participação nos lucros e resultados, enfim, 13 pontos que vão poder ser negociados e o que for negociado passa a valer como lei. Eu acho que criar uma lista é meio contraditório com a própria filosofia do projeto. Porque se a negociação é tão boa, porque ela atende exatamente às necessidades de quem está negociando, e ela é muito boa mesmo, além de ser muito democrática, se ela é tão boa, por que nós vamos limitar o número de temas que ela pode abordar? Na minha opinião, seria muito mais interessante que o projeto fizesse uma lista do que não pode ser negociado, porque existem algumas coisas que não podem mesmo ser negociadas. Por exemplo, as normas de saúde e segurança no trabalho. Você não pode negociar isso. Existem normas técnicas baseadas em estudos técnicos e que dizem assim, tal substância não pode ser usada no ambiente de trabalho. Você não vai negociar se pode, se não pode, o dia que pode, porque já ela é um conceito já básico, já está resolvido. Então, existem algumas áreas em que não se deve negociar. Então, seria muito mais efetivo fazer uma lista do que não pode negociar e deixar para a negociação todo o resto, não é? Porque é muito limitante. Ao mesmo tempo, uma ideia tão generosa de abrir a negociação, você limita para 13 assuntos. Abre e não abre. Abre e não abre, né? Então, seria bom que a gente pudesse negociar tudo. Essa é uma crítica que eu faço. E, com certeza, isso deve estar sendo tratado na comissão e a gente espera que isso seja corrigido no relatório e na redação final dessa lei. A outra área, que é a questão mal resolvida daquele conflito, das reclamações que vão todas para a Justiça do Trabalho. O que o projeto está fazendo? Existe um artigo na Constituição, que é o artigo 11, que cria o representante dos empregados na empresa. Esse artigo nunca foi regulamentado. Então, esse projeto de lei está regulamentando. Está sem uma representação, ou ele tem uma representação hoje, na sua opinião? Não tem.
Não existe. Algumas empresas têm comissões de fábrica, tem alguns mecanismos, mas isso foi conquistado pelos trabalhadores. Não tem nenhum amparo legal para isso. Então, o que esse projeto vai fazer é que todas as empresas com mais de 200 empregados vão precisar deixar os empregados escolherem um representante. E isso é o primeiro passo para corrigir aquele defeito original que eu mencionei. Porque se existe um representante e a função desse representante é servir de ponte de diálogo com a empresa, nós abrimos a possibilidade para que quando houver um conflito, ele seja negociado antes de qualquer coisa. E a experiência internacional mostra que onde os conflitos são negociados, eles são resolvidos numa proporção absurdamente grande. Então, se essa semente que está sendo plantada vicejar e nós criarmos um espaço para negociação das reclamações, dos conflitos, mesmo na hora da dispensa, nós vamos precisar muito menos da Justiça do Trabalho. Então, esse representante ele pode ser o começo da construção de mecanismos de solução das divergências. E a gente vai precisar muito menos de Justiça do Trabalho, porque nós vamos fazer como nos outros países, a gente vai resolver pela negociação. E só os casos mais difíceis é que vão para fora da empresa e aí vão para a Justiça do Trabalho ou para outros mecanismos que podem ser criados. Então, essas duas áreas são muito interessantes e são as principais medidas da reforma. Agora, o que a gente tem notícia é que os deputados estão dispostos a ir além dessas duas proposições. Eles vão dois incluir... projetos de lei, não tem? Tem mais uma... Não, é o mesmo projeto de lei, mas eles estão provavelmente incluindo outras coisas que também seriam necessárias. Né? E uma coisa importante nesse projeto de lei para o setor da agricultura é que o projeto de lei estabelece uma extensão, um aumento no contrato de trabalho temporário e faz equivaler o trabalhador sazonal ao trabalhador temporário. Então, na agricultura, a gente sabe que há muito trabalho sazonal e você poderia contratar os safristas como temporários, se isso for aprovado. Aliás, o projeto de lei da terceirização, que acabou de ser aprovado na Câmara, também faz a mesma coisa, né? Nesse particular, eu acho que seria interessante que o produtor rural perceba o seguinte: talvez seja melhor contratar um sazonal como temporário, porque ele vai pagar menos verbas rescisórias. Então, ele teria uma economia no custo desse trabalho. Mas se ele pensar um pouquinho mais na frente, talvez essa economia não aconteça. Porque o trabalhador sazonal, ele conta como renda dele o salário dos 5, 6 meses em que ele trabalha na safra e mais as verbas rescisórias. Se você corta um pedaço das verbas rescisórias, ele vai querer um pagamento maior para o salário, para compensar. Então, talvez seja mais fácil do ponto de vista burocrático, mas não vai resultar em ganhos, em custos menores para contratar a força de trabalho. Esse é um outro aspecto. Nem resolver o conflito, né? E o conflito é outra coisa. Finalmente, eu acho que uma sugestão que é importante, que nós temos feito e que ajudaria a gente avançar dessa situação e sair tanto da dependência em relação à justiça do trabalho, seria uma regra muito simples. Se esse projeto, essa lei, criasse um artigo que dissesse mais ou menos o seguinte: a rescisão do contrato de trabalho rescinde o contrato de trabalho. Parece engraçado dizer isso. Rescisão do contrato é que ela não rescinde. Não termina o efeito. O trabalhador assina e aí ele vai na justiça reclamar mais. Quer dizer, é uma rescisão meio marota, porque o juiz entende... Uma pré-rescisão. O juiz entende que é apenas um recibo. O juiz interpreta assim: a empresa diz que devia para o trabalhador X, pagou o X e o trabalhador está dizendo: eu recebi o X.
mas ele tem direito de pedir o Y. Então, se nós pudéssemos, na reforma trabalhista, dizer o seguinte, a rescisão rescinde, aí ele ia pedir o Y aqui. E aí o sindicato e o representante iriam resolver aqui. Ali, não deixa adiante. Resolve essa lá na hora da rescisão, essa a ideia. Exatamente. E com isso, nós estaríamos começando a destruir a indústria da reclamação trabalhista no Brasil. Que isso é um grande entrave, quer dizer, a mudança para a economia, a partir do momento que você consegue mudar este conceito, você acredita que realmente dá um impulso? Muita gente diz que a reforma trabalhista vai criar empregos. Não é verdade. A reforma trabalhista não cria empregos, mas ela diminui os custos da gestão da força de trabalho. Ela torna as coisas mais fáceis. E ela pode animar os empregadores a contratar mais e a investir mais. Então, ela pode, eventualmente, lá na frente, aumentar realmente o emprego. Mas esse não é o objetivo. O objetivo principal é destravar essa gestão dos recursos humanos. Fazer girar. Fazer girar. Quer dizer, você consegue fazer a empresa resolver esses problemas, porque às vezes tem empresas que se preparam até um caixa para isso, quer dizer, sabendo que vão ter que indenizar um dia funcionários. Tem essa previsão também? A situação chegou num ponto em que os juízes estão formulando sentenças absurdas. Quer dizer, às vezes um trabalhador recebe uma sentença que, para ser paga, quebra a empresa. Isso não é um ou outro caso, isso está ficando generalizado. Então, isso está atrapalhando. Está atrapalhando. Quer dizer, quem é que vai investir, quem é que vai contratar num ambiente desses? Tá certo. Eu agradeço a participação do professor Hélio Zilberstein, professor de Economia da USP. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Obrigado. Até uma próxima.